Olá, meu nome é Violim e seja bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como pintar bois. E a demonstração que você vai ver vai ser a demonstração desta pintura aqui. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, então se inscreva, também comente e compartilhe com seus amigos. E agora, recado dado, bora pro vídeo. Bom, para fazer o boi, eu vou usar preto, azul e branco. Eu vou fazer um cinza mais escuro para na próxima etapa fazer vir então com a parte mais escura, né? Eu vou fazer aqui um cinza azulado. Eu vou usar um pincel menor para fazer alguns detalhes. Olha só, eu estou usando o cantinho do pincel e estou esfregando. Eu uso ele meio deitado. Esse pincel já é um pincel meio gasto, olha só. Então eu uso o cantinho, né, a pontinha dele para fazer esse trabalho. Com a tinta um pouco mais seca também, sem diluir muito, para conseguir fazer. Ou a gente pode usar também a lateral dele. A gente consegue fazer uma linha um pouco mais fina. E eu vou fazer um cinza mais claro para aplicar nessas partes mais claras do boi. E para esse boi aqui, eu vou usar na parte sombreada, eu vou usar azul com branco, fazer um pouquinho de alizarim e um pouquinho de preto também. Vou fazer um cinza azulado para a parte sombreada. Na fotografia, ele não está tão azulado como eu estou fazendo neste momento. Porém, na pintura a gente pode exagerar um pouco as cores. Aqui eu estou colocando azul porque por conta do céu. O céu é azul, então as sombras sempre ficam mais azuladas. Aqui embaixo do boi, como o reflexo não pode ser azulado, porque o azul vem do céu, então aqui embaixo a gente pode acrescentar uma coloração até um pouco mais esverdeada, ou marrom mesmo. Então eu vou acrescentar terra de siena queimada e fazer uma coloração um pouco mais marrom embaixo, a parte sombreada do boi aqui embaixo.
E a parte clara eu vou fazer um cinza um cinza azulado bem clarinho. Na verdade, eu vou colocar um pouquinho de terra também. Vou fazer um pouco mais avermelhado, um pouco com uma coloração um pouquinho mais quente, mais branco. Então, aqui na verdade vai ser um branco com terra de siena queimada e um pouquinho de amarelo. Vou fazer um cinza como cor local e depois, então, na parte iluminada, a gente acrescenta mais branco, né, para ficar bem mais claro. E aqui eu estou esfumando um pouquinho, estou juntando a cor da sombra com essa cor mais clara para fazer aqui um degradê, para não ter uma divisão muito brusca entre a sombra e a parte iluminada. Bom, então assim que secar, eu venho então com a segunda etapa da pintura. Bom, para fazer a parte mais escura desse boizinho, eu vou usar preto com azul ultramar. Vou usar preto, azul ultramar e em algumas áreas eu vou fazer, na parte média, eu vou acrescentar um pouquinho de branco para fazer um cinza. Bom, nessa parte eu estou estou esticando a tinta. Para fazer alguns detalhes menores, eu vou usar este pincel, que é um pincel, ele tem essa ponta mais fina, né? Então, com esse pincel, eu vou fazer alguns detalhes aqui nesse boi. Esse pincel fica assim de tanto eu trabalhar com ele na lateral. Então, como eu trabalho esfregando a lateral dele, ele acaba gastando, né? Então ele fica assim mais pontudo. E esse pincel mais pontudo é ideal para fazer essas partes um pouco mais detalhadas, né? Aqui também eu estou usando a tinta um pouco mais pura, né? Não estou diluindo essa tinta e estou esticando ela. Eu uso a lateral do pincel e vou esticando, sempre aproveitando também o que já foi feito, né, na camada anterior. E eu só estou fazendo aqui um complemento para representar a luz e sombra. Deixa eu preparar mais, é azul com preto.
Agora eu vou fazer a parte um pouco mais clara. Eu vou fazer um cinza, também com azul e preto, azul, preto e branco. Então eu faço um preto mais azulado, né, um cinza azulado, e vou trabalhando então essas áreas médias. E agora com um pouco mais de branco, eu faço a parte um pouquinho mais clara. Só que essa parte mais clara, a luz mais alta, eu vou deixar para a próxima etapa. Vou fazer depois que esta camada secar, vai ser muito mais fácil de aplicar. Bom, e nesse boizinho eu vou também usar azul e preto, vou fazer um cinza um pouco mais azulado. Então vai ser branco, preto e azul também. O azul, eu já falei isso várias vezes, mas eu vou repetir. Quando a gente trabalha quando a gente faz a sombra dos elementos ao ar livre, a sombra sempre vai ser um pouco mais azulada, né? Tanto nos objetos, ou no caso aqui no gado, ou se não, na sombra do pasto, né? Aqui eu coloquei mais azul, né? Na parte mais escura, aqui também tem azul, enfim, sempre o azul, porque o azul está sendo refletido do céu. Na parte de baixo, ela é um pouco mais avermelhada, um marrom avermelhado. Então, estou usando terra de cena queimada, ainda com um pouco de azul, preto, né? E vou fazer algumas partes mais escuras aqui na parte de baixo desse boizinho, aqui também nas pernas. Enfim, tem alguns elementos que eu vou representar com essa coloração um pouco mais queimada, né? Marrom. Algumas partes mais escuras eu acrescento um pouco mais de preto para definir alguns detalhes. Por exemplo, aqui na orelha ou no focinho dele aqui. E agora a gente espera secar e ver então com a iluminação de todas
essas áreas. Bom, agora eu vou fazer o primeiro plano. Vou começar por esse boizinho aqui. Eu vou fazer uma iluminação com branco e preto, né? Eu vou fazer um cinza para aplicar em algumas partes. Ele também tem algumas partes mais azuladas aqui. Eu vou tentar reproduzir esse reflexo azul também. Sempre aproveitando o que já foi feito na camada anterior. E agora eu vou aplicar algumas partes bem mais claras, dando a iluminação mais alta. Eu vou fazer um ajuste neste boizinho com a parte mais escura. Vou colocar aqui um preto com azul, um pouco mais acentuado, essa parte esquerda, essa parte aqui do lado direito do boizinho. Bom, e agora esse daqui. Aqui eu vou usar um pincel, vou continuar usando o pincel número 0 e vou fazer então a parte iluminada. Eu vou fazer primeiro uma coloração um pouco ocre, com um pouquinho de amarelo e terra. Ele não é totalmente branco, ele parece ter aqui algumas partes um pouco mais suja mesmo, de marrom, né? Então eu vou tentar reproduzir essa mesma coloração em alguns pontos e depois eu vou acrescentar um branco um pouco mais intenso.
E agora na parte mais clara eu vou usar branco puro. E você pode reparar que eu estou jogando o branco mais pastoso mesmo, mais puro. Então, na parte da luz, aqui também joguei parte mais iluminada. Em toda a área iluminada, eu jogo um pouquinho de impasto para dar essa ilusão de maior luminosidade. Também estou reforçando algumas áreas, estou fazendo alguns ajustes aqui na parte sombreada. Tem alguns pontos que ficaram um pouco claros demais, estou ajustando nesse momento. É um tema um pouco mais complexo do que uma pintura de paisagem. Em alguns pontos que precisou ser trabalhados essa questão da parte sombreada, né?
Bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!